Beleza, então vamos começar, né? Boa tarde, meu nome é Evandro Serafim Moraes e eu sou bolsista do PET também, estou no terceiro período de licenciatura em Física e eu vou apresentar sobre o trabalho que eu estou fazendo, sob orientação do professor Igor, e o título do trabalho é Supercondutividade, Estudo e Aplicações do Efeito Josephson. Essa aqui é a estrutura da apresentação, né? Só para ter uma ideia geral e vamos para o que interessa. A justificativa do trabalho que a gente está fazendo tem basicamente duas vertentes. A primeira seria uma mais voltada para a minha formação mesmo, e a justificativa nesse caso é que o problema estudado, no caso o efeito Josephson, ele é um problema não trivial, ou seja, ele não é um problema bonitinho que se encaixa em uma das áreas da física, né? Ele envolve várias áreas diferentes, como vocês podem ver pelos slides aí, aqui mecânica quântica, termodinâmica, eletromagnetismo e a matemática, né? E isso é interessante porque durante a graduação é comum a gente ver nas disciplinas cada tópico desse separado na sua caixinha. E essa questão de juntar todos para tratar de um problema é importante quando vai se tratar de problemas mais complexos, por exemplo, no mestrado, doutorado e tal, e a gente espera que isso fortaleça a minha formação. E o outro ponto de vista, né, da justificativa são as aplicações do efeito Josephson, que ele é bastante interessante, né, enfim, e é aplicado atualmente, já há algum tempo, na verdade, em várias áreas diferentes. Por exemplo, em dispositivos supercondutores, ilustrados aqui em cima, medidas de alta precisão, essa aqui é um exemplo que eu posso falar depois, e também são utilizados em computadores quânticos. Esse aqui é um processador, né, da IBM, que foi desenvolvido para as pesquisas dele lá de computação quântica, e esse chip especificamente, ele tem 4 qubits, que são os bits quânticos, né? Cada bit quântico desse opera com base em uma junção de Josephson, que é uma junção que explora o efeito Josephson. E aqui é o detalhe, e aqui é o detalhe do detalhe, onde está ilustrada a junção. Esses são os objetivos do nosso trabalho, né, que estão de acordo lá com a justificativa, e não tem muito o que falar. E aqui é a metodologia utilizada no trabalho. Inicialmente foi feito o levantamento bibliográfico, daí foi passado para uma revisão de mecânica quântica, alguns conceitos básicos, e eletromagnetismo em nível intermediário. Depois desse, a gente vai passar para as teorias de London e de Ginzburg-Landau, que são duas teorias sobre a supercondutividade, e então a teoria BCS, e depois, finalmente, por efeito Josephson e divulgação dos resultados. Durante todo o trabalho, sempre que necessário, vai ser feita uma atualização da bibliografia atualizada, né? E também um ciclo de seminários para verificar o andamento do projeto. Esse aqui é o cronograma, né? Não tem muito o que falar também. Aqui a gente finalizou outubro, porém, esse quadradinho aqui especificamente está meio atrasado. A gente não iniciou o estudo das teorias de London e Ginzburg-Landau, além da leitura bem básica, superficial, que foi feita no início do trabalho, só para dar uma ideia geral. Beleza. Agora eu vou dar uma pincelada, como chamam, né, sobre o que vai ser estudado, lembrando que eu ainda não estudei esses assuntos profundamente, então é só a pincelada mesmo. Começar pela supercondutividade. A supercondutividade é um fenômeno que foi descoberto em 1911 por esse senhor aqui, quando ele estava estudando o efeito da redução de temperatura nos condutores elétricos. No caso, ele escolheu o mercúrio porque era um metal que eles conseguiam numa pureza muito grande, já por ele ser líquido e tal, e ser mais fácil de purificar. Isso só foi possível, essa descoberta,
porque esse mesmo cara, alguns anos antes, conseguiu liquefazer o hélio, que todo mundo consegue imaginar que é um gás que é muito difícil de ser liquefeito por causa das interações moleculares lá e tal. E esse foi o cara que conseguiu liquefazer, posteriormente ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, e ele conseguiu liquefazer em grandes quantidades. Aí ele pensou, então eu vou utilizar esse hélio líquido para resfriar outras coisas. Daí, eventualmente, resfriou o mercúrio e descobriu que quando chegava a uma determinada temperatura, temperatura crítica, ilustrada mais ou menos aqui nesse diagrama da resistência pela temperatura, chega numa temperatura crítica, a resistência ou a resistividade do material vai para zero, bruscamente. E essa foi a parada legal, porque na época lá ainda existia uma disputa se essa resistência, resistividade ia diminuir, continuar diminuindo até chegar num valor limite, ou ia chegar a um ponto que ela ia cair para zero. Daí isso mostrou que para vários materiais, no caso para o mercúrio, mas posteriormente foi mostrado para mais materiais, que não, ela cai mesmo para zero. Porém, foi sendo estudado, né, por mais tempo e observou-se que não é só a temperatura que tem que estar abaixo de um certo valor para essa supercondutividade aparecer, mas também o campo magnético ao qual o material está sujeito e a densidade de corrente elétrica que passa através do material. Ou seja, coloca um campo muito forte no material, vai quebrar a supercondutividade. Passa uma corrente muito alta, também vai quebrar essa supercondutividade. Beleza, até aí dá para imaginar que bacana, é só um material com resistência zero. Porém, em 1933 foi descoberto que um supercondutor é mais do que um material só com resistência zero, porque aqui a gente ilustra nessas duas figuras, que talvez estejam pequenas para vocês, quando você tem um material e ele sofre um material hipotético, não supercondutor, mas um material com resistência zero, caso ele existisse. Com resistência zero sem ser supercondutor, enfim. Se ele está dentro de um imerso por um campo magnético e sofre essa transição do estado condutor normal para o de zero resistência, ele meio que prende um campo magnético dentro dele. Já no supercondutor, quando ele sofre essa transição nas mesmas condições, ou seja, do estado normal para o estado supercondutor, quando tem um campo magnético atravessando ele, ele expulsa totalmente o campo. E essa é basicamente a diferença que separa um material com zero resistência de um supercondutor, né? E isso meio que quebrou a teoria antiga e foi necessário o desenvolvimento de novas teorias para explicar esse comportamento. Acontece que esse efeito Meissner, dessa forma, que ele expulsa todo o campo, só acontece em supercondutores chamados tipo 1. Existe, como vocês podem ver por esse outro gráfico, um campo crítico onde, quando passa dele, todo o campo entra. Já os supercondutores tipo 2, existem 2 ou mais campos críticos, que no primeiro campo crítico ele começa a liberar a passagem, entre aspas, desse campo magnético dentro dele, até chegar num campo crítico 2, que daí ele quebra totalmente a supercondutividade dele. E aqui eu vou falar um pouquinho, bem pouco mesmo, sobre algumas teorias, visto que eu não estudei profundamente ainda, as teorias que eu vou estudar em detalhes depois, né? A primeira foi essa teoria de London, vocês podem ver que foi bem próximo da descoberta do efeito Meissner, justamente para tentar explicar. Essa teoria, ela não tentava explicar com base em mecânica quântica nem nada, era uma teoria chamada fenomenológica. Observa o efeito macroscópico e tenta achar uma explicação por alto do negócio. Nessa teoria, os irmãos London, eles supõem que alguns elétrons do material
se transformam nos chamados superelétrons, ou seja, dentro daquele material, quando ele está no estado supercondutor, vai ter elétrons que conduzem normalmente, batendo nas paredes lá na rede cristalina do material, e esses que passam direto, que não batem em ninguém, portanto não sofrem resistência elétrica. E com essa suposição simples, eles conseguem explicar o efeito Meissner. Beleza, só que não foi uma teoria que explicava a partir de primeiros princípios, nem nada. Foi algo bem macroscópico, baseado nas equações de Maxwell e tal. Daí, em 1950, esses dois senhores aqui, que eu não lembro o primeiro nome do Ginsburg e do Landau é o Lev Landau, um cara aí bem famoso. Essa teoria também era fenomenológica, porém, ao invés de supor esses superelétrons, eles partiam da teoria de transição de fases do Landau, que essa teoria de transições de fase, ela supõe um parâmetro de ordem e, através desse parâmetro de ordem, consegue calcular várias quantidades interessantes. Essa teoria de transição de fases é mais geral do que só aplicada à supercondutividade e tal, é algo bem geral. Mas, aplicando isso ao fenômeno da supercondutividade, ele obtém esse parâmetro de ordem, que foi visto que é relacionado à função de onda quântica lá do superelétron, e a partir desses princípios eles preveem, eles explicam também o efeito Meissner, e além disso a quantização do fluxo magnético, que é algo que é relacionado aos supercondutores de tipo 2. E também, segundo essa referência aqui, explica o comportamento dos cupratos, que é uma classe de materiais supercondutores. E, finalmente, tem a teoria BCS, que essa, ao contrário das duas anteriores, é uma teoria microscópica, ou seja, ela parte de primeiros princípios. Ela não é, como chamam, top-down, ela é bottom-up, ela constrói tudo a partir do minúsculo, né? E a principal sacada dessa teoria é que a supercondução, ou supercondutividade, nasce a partir da interação do elétron com a rede cristalina do material. E essa sacada de interação da rede cristalina com o material foi motivada porque alguns anos antes, se eu não me engano, foi em 1950 mesmo, foi descoberto esse efeito isótopo, que a temperatura crítica de transição para o estado supercondutor, né, ela decai com a raiz da massa dos átomos que compõem a rede cristalina. Ela decai não, ela aumenta. Aumenta? Não, ela decai mesmo, é isso. Estou confundindo aqui. Ela cai com o aumento da massa dos átomos que compõem a rede cristalina. Daí isso motivou essa ideia de que a rede cristalina tinha um papel essencial no efeito, no fenômeno da supercondutividade, e eles conseguiram bolar essa teoria que imagina que dois elétrons, que a rede, na verdade, provoca uma palavra. Evandro, vamos finalizar aí. Beleza, isso aqui é a linha do tempo, né? Isso aqui eu queria mostrar, que, enfim, depois eu falo. Esse ano conseguiram supercondutividade a temperatura ambiente, em altas pressões, e esse aqui é o efeito Josephson, que é o tema do trabalho mesmo, que eu acho que eu não tenho tempo para falar, né, professor? Só um minuto. Beleza, então vamos lá. Esse efeito Josephson, falando bem rápido aqui, é um efeito de tunelamento de pares de Cooper que aparece quando você tem dois materiais supercondutores que são separados por uma barreira da ordem de alguns angstrom de comprimento, né, de espessura, uma barreira isolante dessa espessura separando os dois supercondutores. Daí,
aparece uma corrente de tunelamento entre os dois materiais que dá origem a 3 efeitos diferentes, e eu acho que eu não tenho tempo para explicar, mas é possível entender a partir dessas equações aqui. Se você não aplica nenhuma tensão, resolve tal, tu vai ter uma corrente contínua, que esse é o efeito DC. Se você aplica uma tensão, é interessante que tu obtenha uma relação da frequência da oscilação da tensão, né, que ela é proporcional a esse parâmetro, e a tensão. Daí aparece a tensão aplicada na junção, né? Daí tu obtém uma corrente que oscila, tu aplicando uma tensão contínua. E tem esse efeito assim inverso, que é um pouco mais enrolado, então não vou falar não. E finalizar com um agradecimento, né, ao FNDA e ao PET por proporcionar esse trabalho e algumas referências. Obrigado, Evandro. Então, agora vamos para as considerações da banca. Professor Francisco de Nola, por favor. Primeiro, eu queria pedir desculpa pelo ruído de fundo aqui, que de vez em quando começa a quebrar uma cadeira aqui com um martelete que está fazendo barulho bem alto. Espero que não esteja, o ruído não esteja tão alto aí, incomodando. Né? Só fiz o trabalho bem legal, importante, né? Ainda mais vindo do professor Igor, que é a área dele, né? A gente trabalhou junto já também nessa parte de supercondutividade, né? O Igor é um cara aí bem da área mesmo, então tenho certeza que essa orientação vai ser boa, apesar do colega ainda estar no terceiro, né, no período. Então lá no cronograma é bem interessante mesmo trabalhar bem naquela parte das equações que está relacionada com fenomenologia, né? Como ele bem falou, né, do parâmetro de ordem, né, vai ter lá essas equações que vão ter expansões, né, como se fosse uma energia livre, e depois você vai fazer comparações daquele parâmetro de ordem, lá quando você vê a parte da teoria BCS com o gap supercondutor, né, a energia que vai estar relacionada com a formação dos pares supercondutores, certo? Então, o cronograma está legal, ele bem, o Evandro bem colocou aqui, né, deixou claro que talvez não esteja ainda 100% ali, está tendo um problema, mas é pontual. Só umas observações que eu fiz aqui em relação quando falou do supercondutor do tipo 2, tá? O tipo 1 com um campo crítico só, né? Então é direto, você acessa um valor de campo, você desfaz a ordem lá, a fase supercondutora, o estado supercondutor é desfeito, né? E no tipo 2, quando você excede esse valor, né, você começa a ter a criação dos vórtices, né, e começa a ter uma mistura de regiões fase normal dos vórtices, mas ao redor ainda continua o supercondutor, né, existe lá até uma análise geométrica, né, da forma com que se dispõem esses vórtices, mas não tem vários HC críticos, né, acho que só são 2, é o primeiro, que você começa a ter a penetração de campo, e um HC2, que tem uma curva tirada dessas equações fenomenológicas, inclusive, das energias, que você consegue ter uma equação analítica, né, de como que o campo crítico ele se comporta com a temperatura, tem lá uma lei de potência bem direitinho. E, inclusive, experimentalmente, esse HC2 é um valor muito maior do que o HC1, né? Então, se você for ver alguns trabalhos, você consegue só fazer uma previsão utilizando essa curva, né? Esse gráfico, essa curva do HC em função da temperatura, né, junto com os dados experimentais que você já vai tendo do diagrama de fase, aí você consegue estimar ali o valor do HC2. Claro, tem os parâmetros ali que são importantes. Então, eu creio que não são vários HCs, são 2 só, tá? É o primeiro, quando começa a ter a penetração, e o segundo, quando, teoricamente, você conseguir um campo muito forte, né? Aí você consegue destruir completamente ali a fase supercondutora, certo? Essa era uma observação, e também na hora que estava falando ali da parte da teoria BCS, né, aí também, o trabalho realmente, a apresentação foi muito boa, gostei da apresentação, tá bem, assim, como sempre bem embasada no que o colega está falando. Só que ali a parte do efeito isotópico, que estava falando, né, sobre o possível, as motivações da teoria microscópica, né, da relação, como que a massa que geraria, como ela seria importante ali no mecanismo para gerar essa interação atrativa, né, entre elétrons, para justificar aquele superelétron, né, é efeito isotópico, né, tá lá efeito isótopo, eu acho, tá? Só um detalhezinho, é só uma parte da escrita,
é o efeito isotópico, que tem essa com os isótopos do elemento, e aquela lei de potência que tu mesmo falou, né, associada com a raiz quadrada da massa, né, do isótopo. Aí tem lá alguns trabalhos experimentais mostrando direitinho, né, o ajuste, como é que os isótopos de alguns elementos supercondutor, como é que varia, como que TC varia, né, em função dessa massa. Era essa parte aí. E também achei legal que tu colocou um dos primeiros gráficos que tu mostrou ali, de gráficos relacionados a medidas experimentais, né, de resistividade elétrica. Tu mostrou aí do Tchananan, né, que é agora o elemento, o que está dando o que falar na área de supercondutividade, que é o primeiro supercondutor a temperatura ambiente mesmo, né? Mas que é acessado a altas pressões, consegue ter com altas pressões apenas, e aí aquelas curvas você vai vendo, né? Para as temperaturas, e ele vai aplicando pressão, se eu não me engano, né? E você vai tendo aquelas quedas na resistividade, é bem abrupta mesmo, né? É uma queda indiscutível. Eu lembro quando lá no Rio a gente via o pessoal fazendo medidas experimentais de resistividade elétrica para alguns compostos supercondutores de baixíssimas temperaturas críticas, né, lá em torno de 2 Kelvin. Então a resistividade ela começava a cair meio suave assim, né? E aí para você determinar um TC, já que na queda não era abrupta, você tinha que fazer lá uma interseção de retas e não sei o que, tinha que convencionar um padrão para você determinar o TC. Aquele ali não. Aquele caso você vê, né, claramente onde é que a temperatura crítica vai ficar ali para esse novo composto com altas pressões, certo? Então, eu creio que por estar no terceiro período, né, a parte da teoria BCS vai ficar com certeza numa parte um pouco mais assim formativa, né? Essa parte aí da rede, né, e os fônons, como é que elas são importantes para ter a interação atrativa entre os elétrons. Não tem, é uma forma meio clássica de falar, mas não é assim que é o jeito correto de se abordar. Então, como tu mesmo colocou na apresentação, né, as caixinhas separadas, né, e aí você vai precisar de todas essas caixinhas, né, todo esse Lego aí vai montar, e aí você vai ter uma base apropriada para poder falar das partes de supercondutividade mesmo, né, com teoria microscópica, fenomenologia, né, e poder fazer previsões aí de coisas experimentais. Então, acredito que está num bom caminho aí. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fãzaço dessa área também. Eu vou desejar boa sorte então para o Evandro e para o Igor também, que eu estou vendo que o Igor não vai ter muito trabalho, por se trata de um cara bem inteirado do assunto e provavelmente vai desenvolver o trabalho aí plenamente, certo? Parabéns para os dois aí, o orientador e o aluno. E desculpe pelo barulho. Tranquilo. Obrigado, Ginola. Obrigado, professor. Professor Lúcio. Não estamos te ouvindo ainda. Bom, agora estou ouvindo, né? Bom, primeiramente, parabenizar vocês dois aí, o rapaz que apresentou bastante segurança, a apresentação apresenta os protocolos, né, do projeto, que eu achei muito interessante, todo esquematizado. É desafiador você ter um aluno no terceiro período falando sobre supercondutividade, dentro daquilo que ele falou da quantidade de coisas que se tratam nesse tipo de trabalho, né? Você usa matemática e tal, eu acho que não seria áreas, né? Seriam componentes curriculares. O que acontece? Nós temos componentes curriculares, que são essas partes, esses pilares da física que a gente estuda na graduação, mecânica clássica, termodinâmica, e elas não necessariamente são áreas hoje de pesquisa, né? Apesar de haver ainda estudos sobre elas dentro da física matemática, dentro da teoria quântica de campos, dentro da teoria de campos e assim por diante. E, em especial, toda a área da física de grande impacto tem essa característica, né? Que não justificaria uma área só, a física do estado sólido, a supercondutividade, a cosmologia, a gravitação, a física de partículas, física atômica e molecular, física nuclear, todas elas fazem uso, né, de um grande espectro de disciplinas que precisam ser unidas, né? Mas o processo de pesquisa em física é um processo desafiador e justamente precisa ser encarado até de maneira precoce mesmo,
para que o aluno vá desenvolvendo as suas habilidades de pesquisa, de situação dentro do estado da arte, e também do desenvolvimento, né, de propostas, de pesquisa e assim por diante. Então, o professor Dinola, que é o expert aí da área de estado sólido, o professor Igor também, que é seu orientador, certamente não lhe faltará nada. Nesse propósito de falar de supercondutividade, nessa parte em que você está do curso, vai demandar algum tipo de transposição didática importante. Eu gostaria até de acompanhar esse trabalho, no final aí ver como é que ficou. Né? Eu orientei recentemente, posso dizer, acho que faz uns 2 anos, um aluno que falava sobre supercondutividade a nível de ensino médio. E a gente estudou os trabalhos que já tinham sido feitos, inclusive um trabalho que é feito pelo grupo do Greft, ainda nos anos 90. Eles lançaram esse material, e esse material ele não consegue fugir, né, da matemática e da semiótica que é colocada no estudo de supercondutividade, porque ela passa pela mecânica quântica e assim por diante, né? É um fenômeno que, depois da teoria BCS, se entendeu que ele é um fenômeno quântico, né? E que precisa ser entendido como tal. Então, fica aí a minha torcida pelo trabalho de vocês e fico por aqui. Obrigado, professor. Obrigado, professor Lúcio, pelas considerações. Eu, como orientador e presente, eu vou falar alguma coisinha, mas muito rápido, porque a apresentação do Evandro foi um pouco longa demais, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, o Evandro chegou motivado a estudar o tema, não fui eu que dei o tema para ele que me procurou justamente porque ele gostaria de estudar supercondutividade. Eu apresentei para ele o cenário de como seria o estudo, ele como aluno do 3º período, a dinâmica de como as coisas vão acontecer seria diferente de um curso que tivesse mais, de um aluno que tivesse mais avançado no curso, e aí ele topou, né? Então, a nossa proposta de trabalho é essa. Ele conseguir adquirir toda a bagagem para começar aos pouquinhos, primeiro se inteirando no que vem a ser o fenômeno ao qual ele se propõe a estudar, e adquirir toda a bagagem para conseguir chegar minimamente até lá, né? Então, a nossa perspectiva é essa. Ao final, ele ter conseguido verificar bastante coisa que ele ainda vai ver, ainda não chegou lá, e para assim conseguir desenvolver de alguma maneira o trabalho proposto. Então, essa é a nossa dinâmica, a gente está ainda no início do trabalho, e eu acredito que o Evandro tem todas as condições de fazer isso. É um rapaz extremamente aplicado, então eu acredito que não teremos grandes problemas quanto a isso, né? Então, eu fico por aqui na minha colocação como orientador, tá? Então, obrigado, Evandro. Falou. Obrigado, Evandro, pela apresentação.